Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo aqui comigo, por aqui. Também não sei do que eu vou falar hoje, eu tenho um anseio, mas vamos ver. Essa semana estava relendo a primeira carta de Cristo, né? E ele tem uma passagem muito interessante, né? Que eu até já falei aqui, mas eu vou reforçar só um pouquinho, que ele descreve como que foi o despertar dele, né? Que foi após o batismo lá no Rio Jordão, João Batista, né? Que ele é tomado por uma onda tremenda de energia, ele é levado em êxtase, ele sabe naquele instante que ele está num estado elevado de consciência, ele está radiante e ele não sabe o que acontece, né? Então ele diz: eu só pretendia ir lá, me batizar, esperava que o batismo me trouxesse um novo ânimo para voltar para minha cidadelinha, né? E me desculpar com a minha mãe e com os meus vizinhos pela minha conduta que não era legal. E então eu imaginava que apenas isso ocorreria e eu iria ter um gatilho, né? Uma vontade maior para voltar e pedir desculpas e ser dali de então uma pessoa melhor. Só que não é isso que acontece. Ele vai até lá e ele é tomado por esse arrobo de energia que ele desconhecia, ele não imaginava de maneira alguma que aquilo pudesse ser experienciado por alguém, e ele sai cambaleando do rio e vai fora de si, né? Ou totalmente dentro de si, né? A gente pode até questionar isso. E ele vai indo e chega no deserto. Chegando no deserto, ele faz a seguinte descrição: fui elevado no interior de uma luz radiante e me senti maravilhosamente vibrante, vivo e com poder. Ele descreve que ele sabia naquele instante, sem dúvida alguma, que aquele poder que ele sentia nele e através dele e para além dele era o poder universal, era o poder da qual todas as coisas criadas extraíam o seu ser. É interessante notar que me chamou muita atenção quando eu estava estudando essa semana, esse fragmento, é que eu não tinha percebido a primeira vez que eu li as cartas, é que o Jesus, ele não descreve em nenhum momento que ele ficou com medo dessa experiência. Em momento algum, ele utiliza a expressão medo, sabe? Ele até descreve assim, talvez um assombro. Eu não sei se ele utiliza essa palavra, eu acredito que não. Mas ele não fala ter medo do Pai. Ele não descreve ter tido medo dessa energia transcendente. Ele não descreve ter tido medo de nenhuma natureza, desse poder assombroso, certamente. Para quem não está preparado, deve assombrar mesmo. Ele descreve paz, ele descreve harmonia, uma profunda, uma gloriosa harmonia, uma paz, uma sensação de realização. Nada mais, ele diz, precisando ser acrescentado àquele momento. Ele acrescenta, naquele instante eu sabia que aquela sensação, aquele sentimento de integridade, de totalidade, aquele sentimento era a natureza daquele que criou o meu ser, o seu ser, a criação e a existência por si só. É muito interessante. Tenho visto muitas palestras em que muitos espíritos, muitos irmãos nossos desencarnados, até mesmo encarnados, mas que, né,
deslocam, né, naquela coisa toda. Mas assim, muitas palestras de espíritos falando do medo, né, que as pessoas estão sentindo nesse instante. Vou me colocar nesse barquinho. Do despertar, né? O medo do despertar da consciência, o medo de encarar a própria luz, veja, a própria luz, né? E naturalmente a luz de Deus. O medo de olhar para a verdade, né? Porque a luz é a verdade. O que é a verdade? É a luz. O que é a luz? A luz é a verdade. Onde tem verdade não há mentira. Onde tem luz não há trevas. Onde tem o conhecimento não há ignorância. E vem sendo muito falado sobre isso, sobre esse medo, sobre esse pânico, sobre esse pavor de despertar, né? E há de se questionar o que é o despertar, né? Despertar para si, despertar para o mundo. Será que eu posso despertar para mim sem despertar para o mundo? Será que isso é possível? Será que eu posso despertar para o mundo sem despertar para mim mesmo? Me questiono muito a despeito disso. E, mediante a tudo isso, eu acho que é válido, né? Eu vou me ater aqui a esse fragmento das cartas, da carta 1, mais precisamente, que é bonito mesmo. É realmente muito bonito as descrições que o G dá da experiência dele de despertar e iluminação também no deserto. É belíssimo. Ele faz descrições que são bonitas, mas que também são limitadas. Você sente que é mais que aquilo, e ele diz que é mais que aquilo. Ele usa as palavras que ele pode usar, porque a gente aqui na Terra, a gente tem infelizmente uma condição de linguagem que está restrita, né? Está restrita ao nível de consciência dos seres que habitam aqui. Não só ao nível de consciência dos seres que habitam aqui, como também a sentença dos seres que habitam aqui. Então, a nossa linguagem, ela é muito restrita às sensações que a gente tem. É muito restrita às experiências que a gente conhece. Quanto mais experiência você conhece, quanto mais experiência você vivencia, mais o ser se vê na necessidade de adquirir um dialeto apropriado, próximo o bastante, porque nunca será o suficiente, mas próximo o bastante para explicar aquele fenômeno. Porque tem um texto que eu gosto, que ele fala: o povo é o inventa-língua, na malícia da mestria, ele fala o texto, né? Então o povo é o inventa-línguas, mas essa língua, para ser inventada, para ser ampliada, para ser experienciada, ela precisa ter respaldo no fenômeno, respaldo na vivência em si mesma. Se eu não vivencio, eu não vivi. Se eu não vivi, eu não posso conceber. Consegue alcançar isso? Muitos espíritos evoluídos têm descido à Terra, eles estão sendo despertados, alguns já alcançaram até a iluminação, e vem muito sendo dito da dificuldade, da limitação, da carência, da pobreza, da ineficácia, da ineficiência, da incompletude, né? A nossa língua não é completa para traduzir a realidade da existência. Então eles dizem: gente, fui desdobrado para a dimensão XYH, e nessa dimensão, gente, não tem palavra, gente, não consigo. Gente, é lindo. Gente, é lindo, gente. Gente, é maravilhoso. Mas você vê que o lindo e o maravilhoso, eles perdem a eficiência, a eficácia. Porque não é que é lindo, não é que é maravilhoso, é superior a tudo que se possa conceber. Que dificuldade está nessa terra, que dificuldade está nessa carne,
e querer trazer, querer canalizar, querer que os irmãos alcancem a maravilha do reino e se perceber que não existe dialeto aqui para traduzir tudo isso. E não existe esse dialeto porque existe uma sentença que vem de cima, vocês só vão até aí, mas também tem uma questão que esbarra na evolução dos seres que aqui estão. Porque se os seres que aqui estão fossem seres mais interessados em ir além da mediocridade, da existência humana, animal que a gente vive aqui e transcender isso e alcançar uma existência espiritual, ou seja, verdadeira, como ela de fato o é, não como eu acho que ela é ou como eu concebo que ela poderia ser, mas como ela é. Ela é o que é, sabe? Se houvesse um anseio maior, naturalmente mais pessoas viveriam experiências maiores, experiências mais transcendentes. E essas pessoas se articulariam entre si para desenvolver um dialeto mais apropriado. Na verdade, o dialeto mais apropriado viria naturalmente, porque seria concedido frente a uma elevação de consciência coletiva, seria ditado pela própria fonte a palavra mais adequada para traduzir, para canalizar aquele fenômeno, aquela manifestação de consciência, aquele pensamento. Vale dizer, o pensamento, né? Por muito tempo estive refletindo, né? Eu sempre atrelei equivocadamente pensamento à palavra. Quando a gente fala, ai, cuida dos teus pensamentos, meus irmãos, é muito mais profundo que isso. É muito mais profundo que isso. Veja como nós somos limitados. Veja como a gente é medíocre mesmo, intelectualmente. Pesquisa a mediocridade, não é ofensivo. Ela tem sim um teor um pouco ácido, não vou ser sonsa, mas é mediocridade. Talvez a mediocridade seja ainda um termo bom demais para descrever o quanto a gente está, gente, na pobreza mesmo, na pobreza intelectual. O pensamento, ele é superior às palavras. As palavras me parecem cada dia mais como códigos de acesso a realidades e a ideias que transcendem a isso. A palavras e as ideias superiores e até a palavras e as realidades, desculpas. As ideias e as realidades, desculpem, superiores ou inferiores àquilo que a palavra codifica. No Livro dos Espíritos, de Kardec, tem uma passagem que questiona a questão da linguagem dos espíritos. É fascinante. É porque quanto mais você lê, é bizarro, você vai se incomodando porque você sabe que tem mais e você quer alcançar mais essas camadas, mas muitas vezes você está querendo acessar essas camadas com a mente ilusória. E você tem que alcançar essas camadas com o coração. Né? Eu tenho uma pretinha velha que eu amo, a Avó Maria das Almas, minha neguinha, que uma vez eu fui ao centro, faz tempo isso, muito tempo. Eu falei, ai, vó, tô começando a estudar mais, nananina. Aí ela olhou pra mim e falou assim, filha, eu só posso te pedir uma coisa? Quando você for estudar, leia não com os olhos, mas com o coração. E eu não entendi nada, né? Eu falei assim, oxe, eu entendi, mas assim, não alcancei. Entende o que eu quero colocar? Não alcancei, acho que até hoje não alcancei em seu inteiro teor, mas cada dia isso se mostra mais claro pra mim. Quando você quer alcançar uma verdade, que é o que é a verdade, né? Quando você quer alcançar uma verdade, você não pode fazê-la com a mente ilusória. Percebe que está a própria maneira da gente colocar, sendo ela limitada ou não, já dispara
A gravidade da situação, a mente ilusória. Você não alcança a verdade com a mente ilusória. Você só alcança a verdade com a mente espiritual, a mente verdadeira, que é o coração. Gente, isso é muito sério. Isso é seríssimo. Na passagem a qual eu me refiro, o Espírito Verdade, que a Kardec questiona, né? Vai falando a questão da linguagem. Ah, não, é isso. E aí o Espírito Kardec fala, será que a gente não deveria então se referir ao espírito e à matéria como acho que era como matéria inerte, matéria inteligente ou consciência, alguma coisa assim, eu não lembro certinho agora. E aí o Espírito Verdade fala, assim, vou traduzir no meu português, isso não importa, né? Ele fala, isso, a maneira como vocês, as palavras para nós, pouco importa. Ele falou assim, cabe a vocês desenvolver uma linguagem a que vocês sejam capazes de se entenderem, gente. Porque a maior parte dos conflitos que vocês vivenciam na Terra é porque vocês não conseguem chegar a um consenso quanto àquilo que vocês dizem. Para nós, isso pouco importa. Vocês é que têm que se rebolar daí e encontrar uma maneira de se expressar e de se compreender que seja lúcida, que seja coerente, que seja discernida e o mais perto da verdade possível, sabendo que nunca chegará nela aqui, porque a gente vive na 3D, mas o mais perto que você pode, cabe a vocês. A gente não se perde nesse tipo de embate. É interessante porque nesse livro, o Espírito Verdade, em diversas passagens, ele vai falando sobre a questão da verdade, sobre a questão da percepção, que Jesus vai também esmiuçando. É interessante você fazer o cruzamento das informações e você vai percebendo eu não sei se é a unificação que fala, né? Eu sempre esqueço. Eu vou falar desse jeito, né? Quando você percebe a integridade, a unicidade da comunicação dos espíritos. E até mesmo quanto o que fulano tá falando é contrário ao que fulano falou. O que fulano falou é contrário ao que fulano disse. Então os espíritos não se decidem o que eles falam. E ele diz, gente, ele fala, vocês levam tudo ao pé da letra. Gente, isso é muito profundo. Eu não sei se vocês estão conseguindo alcançar o que eu tô querendo dizer. Vocês levam tudo ao pé da letra. Quereis levar sempre tudo ao pé da letra. Sabe? Veja a gravidade. O teu dialeto é limitado. O teu dialeto é imperfeito para traduzir a verdade. E quereis, ainda assim, levar tudo ao pé da letra. Quando a gente começa a alcançar isso, a entender que por mais que a gente estude, é sempre muito maior, é sempre muito superior, e não é, por mais que você use palavras super elaboradas, não vai expressar a realidade do pensamento, sabe? Da coisa, do fato, o pensamento, o que é. Uma cor é um pensamento, um som é um pensamento, não é isso? Um cheiro é um pensamento. E isso você não expressa em palavras. Você procura sinônimos. Você procura fazer cruzamentos de palavras para chegar ali à ideia, uma coisa meio sinestésica, uma coisa meio que, sabe, que traduza mais ou menos ali o que quer dizer. Mas as palavras, na verdade, elas em si não são o pensamento. Elas codificam, elas apreendem, elas capturam o pensamento. E esboçam ela da forma como a humanidade, né? Poderia ser aqui uma outra humanidade, está. Quanto mais evolvida é a humanidade, maior o seu dialeto, maior a sua capacidade de entendimento, mas não só isso, maior a sua capacidade de entendimento. Aqui na Terra, a gente se entende muito, muito mesmo verbalmente. Mas vocês sabem
eu só não vou dar dados porque eu não lembro os números, mas é mais de 80% da nossa linguagem, se não estou equivocada, tá? Se não estou equivocada, mais de 80% da nossa linguagem é não verbal, ou quase 80%. É não verbal. Isso é flagrante. Isso é flagrante. A nossa maior parte da nossa comunicação é não verbal e o que mais causa atrito entre nós é o verbal. Olha como a gente está dessintonizado. Olha como nós estamos em absoluto ruído nessa terra em relação a tudo ou a quase tudo. Isso é flagrante. Isso é flagrante. E tudo o que se possa conceber em termos de palavra, em termos de ideias, ou seja, essas associações inúmeras de palavras para se conceber uma ideia mais ou menos complexa, mais ou menos centrada, ela esbarra na limitação da 3D, que é essa realidade a qual a gente está. Perceba, por mais perspicaz, por mais profunda, por mais que exista uma acuidade profunda na concepção que o irmão alcança e concebe e vem aqui no anseio de expressar, sabe? Por mais refinado que seja, dentro da perspectiva material a qual eu me refiro, ela está invariavelmente esbarrando no erro. Por mais que ele perceba, por mais que para apreender a realidade material ele seja afinado, ele seja rápido, ainda assim ele esbarra invariavelmente no erro. Em algum errinho, invariavelmente ele vai esbarrar, por mais inteligente que sejam as suas associações. Mas você sabe por que isso? Pode até ser que traga uma verdade, e traz. Não fosse assim, a gente não, todos os remédios que a gente tem, que a ciência nos forneceu, graças a Deus, mataria todo mundo, não é isso. Então traz uma verdade, traz uma coisinha. Sim, é verdade, né? Mas assim, você percebe que há uma limitação, né? Grande parte das doenças não são curadas. Muitas doenças a gente alcançou a cura, isso é verdade. Mas você percebe que a gente vive numa sociedade enferma. Então é aquilo, os remédios são bacanas, tá. Só que eles não deixam de ser também paliativos. Quando a gente se cura de algo, e aí depois volta a ter aquele algo, e volta a ter aquilo está denunciando algo. A gente que é espiritualista, a gente que está nesse meio, a gente sabe que qualquer enfermidade que a gente tem, ela nasce antes na nossa mente. Né? É claro, existem às vezes que a gente sofre algumas outras coisas também, físicas, pode ser, a gente não pode achar que tudo é espiritual, né? Tudo é espiritual, mas existem sim algumas enfermidades que a gente pode ter que não são. Por isso que as pessoas que são lúcidas, por isso que as pessoas que são conscientes, tem muita gente que começa a falar de espiritualidade, aí as pessoas vêm, ele fulano vai me curar. E o espírito lúcido e coerente, o que ele fala? Antes de qualquer coisa, vai no médico. Que nem sempre é espiritual. Depressão a gente sabe que muito é espiritual, mas é sempre espiritual? Não. Às vezes é uma questão de falta de hormônio, de taxa, de não sei o que, a gente sabe disso. Então a gente também não pode ficar louco, ficar bitolado, ficar fanático, isso é fanatismo. Tô com dor de cabeça, isso é espiritual. Pode ser, mas nem sempre o é. Perceba? Vamos voltar lá à questão das palavras. Então, gente, as palavras, elas codificam as ideias. As ideias, o pensamento, ele é transcendente às palavras. Ele está além das palavras. Inclusive até mesmo palavras que aqui para nós terrícolas têm um significado de profunda, de extensa magnitude emocional, né, e intelectual até mesmo, como Deus. Deus é um termo para designar um ser. Perceba? Gratidão, amor. Amor não é a ideia. Amor não é o pensamento, não é o fato. Amor é a palavra para traduzir o que se quer dizer. Perceba isso. Perceba isso. Porque isso é profundo demais. Às vezes a gente fica atrelado às palavras. Vou falar das formas de amor. Tem muitas pessoas que têm uma linguagem de amor
de toque, de elogio, de presente, não é? E uma pessoa que expressa o seu amor com tempo de qualidade, ou uma pessoa que expressa o seu amor com ações, ela ela não raramente, era isso que eu queria dizer, não raramente se verá em atrito se o parceiro ou a parceira dela for uma pessoa que expressa o seu amor em palavras. Perceba como a gente é limitado. Perceba, Deus expressa o seu amor em fatos, em ações. No ar, na água, no alimento, na casa, no que ele emana, muito mais do que ele sussurra aos nossos ouvidos. Gente, isso é seríssimo. Isso é seríssimo. A gente aqui está falando de limitação de consciência, de limitação intelectual até mesmo. Como você pode colocar as palavras, eu não estou dizendo que as palavras não têm o seu valor, as palavras são uma forma de consciência especial, a gente sabe, elas são muito urgentes, né? Elas são necessárias, é assim que a gente se articula aqui. Só que existem outras maneiras de se conectar, existem outras maneiras de se estabelecer contato, comunicação com o outro infinitamente superior, infinitamente transcendente, infinitamente mais conciso, mais forte do que o diálogo verbal. E isso é seríssimo. Quantas famílias nós temos visto aí se romperem por conta de palavras que não foram ditas, sem que se percebesse também tudo que se foi feito, sem que se levasse em conta o que se emanava. Quando a gente fala dessas emanações e quando a gente fala eu não recebo assim, quando aquele que diz que não recebe assim, o que ele quer dizer é que para ele o sentimento dele está por demais rígido, está por demais embotado, está por demais petrificado. Então, ainda que se emane, ele não recebe, ele acha que não recebeu. E aí ele acaba tendo uma conduta, não por mal, mas uma conduta muitas vezes ingrata, porque ele não percebe. Eis o dilema da humanidade com a fonte. Tudo que se faz, tudo que se emana, tudo que se manda, tudo que se mostra. E eu digo se mostra no físico mesmo. Eu nem vou falar no que se mostra no extrafísico e que se faz físico também, nem vou chegar nisso. E aí a humanidade acaba tendo com o Pai uma conduta de absoluta ingratidão. E olha para o lado e vê o irmão naquela situação e diz, ai, Deus não existe, se existisse não tinha ninguém passando fome. Ai, fui expulso, sofri uma injustiça. Se Deus existisse, eu não estaria passado por essa injustiça. Deus não existe coisa nenhuma, é tudo mentira, é uma ilusão. Quando ele mesmo anima um corpo que tem uma consciência superior a ele próprio, mais inteligente que ele mesmo. Quando ele mesmo colhe o fruto da árvore, de uma árvore que é gigante e é robusta, e essa árvore é fruto de uma sementinha quase insignificante. E ele come o fruto dessa árvore. Quando ele mesmo planta sementes na terra, aí tem o legume e tem a verdura. E é algo que é para além, que transcende a própria compreensão dele mesmo, a própria inteligência dele mesmo. Manda o homem produzir uma semente, eu duvido que ele consiga, não vai conseguir, sabe? E aí ele diz, Deus não existe, porque isso ou porque aquilo outro. Perceba como nós temos uma consciência limitada, como nós temos uma consciência embotada.
Jesus descreve para nós, nessa sua experiência magnífica no deserto, que ele foi elevado nessa luz. Ele foi elevado a outra dimensão de percepção consciente. Vou repetir. Fui elevado a outra dimensão de percepção consciente. E graças a isso, ele pôde ver a verdade dentro e por trás da existência. O que esse fragmento nos traz, dentre muitas coisas, é muito, mas infinitamente superior e mais profundo do que eu vou dizer agora. Tá? Vocês devem alcançar muito mais do que eu alcancei. E compartilhem comigo. Cresceremos todos juntos. Então, ele diz, nesse instante, quando ele diz que a verdade só foi possível porque a percepção dele, a consciência dele foi elevada a uma dimensão superior. Perceba, eu não posso enxergar a verdade na dimensão da ilusão, porque a 3D em si mesma é uma mentira. Perceba, é uma ilusão, um corpo opaco, um sol opaco, uma lua opaca, uma realidade opaca, que não traduz o corpo, a realidade do espírito. Uma mente limitada, uma forma de se comunicar lenta, embaraçosa, imperfeita, limitada, porque os espíritos se comunicam por meio do pensamento. E num sopro de pensamento, eles passam ideias de 3 horas. E eles passam em 3, 4 segundos, menos até mesmo. Perceba como você quer enxergar a verdade da existência, da sua vida, do seu corpo, de quem você é, olhando com os olhos da carne. Sentindo com os sentidos da matéria, que foram construídos, foram produzidos para ignorar as atividades do extrafísico. Sentença. Esta foi a sentença. Sabe? Importante colocar. Para muitos é parte da sentença, mas existem outros que estão na sua fase evolutiva aqui. A maioria da humanidade na Terra é sentença, tá? É espírito que já era para estar noutra dimensão superior há muito tempo. Põe tempo nisso daí. Mas tem muitos espíritos que estão aqui na 3D, que estão no seu estágio evolutivo de estar na 3D. Tudo bem? Então não vamos também ser radicais, ok? Então existe uma quantidade gigante de espíritos que estão aqui que é sentença? Existe, sim. Mas existe uma quantidade grande de espíritos que estão aqui, que é o processo gradual, o estágio da evolução que eles estão, tá? E que amanhã ou depois ele vai para a 4, vai para a 5, vai para a 6, vai se tornar um arcanjo, um serubim, um serafim, um querubim, e tudo isso bonitinho e muito mais, e muito para cima disso. Porque a evolução, ela é infinita. A evolução é infinita, é eterna, tá bom? Então, gente, Jesus fala dessa questão, da necessidade de você mudar o panorama. Elevar a visão é mudar o seu panorama. E para você entender onde você está, você tem que subir. Sempre foi assim. Sempre será assim. Quando você está numa discussão ferrenha com alguém, o que está acontecendo na realidade naquela discussão não é que você está discutindo o homem ou a mulher, não é que você está discutindo o preto ou o branco, não é que você está discutindo a homofobia ou a homossexualidade, não é isso que está em voga. Você não está discutindo a liberdade ou a escravidão, não é isso que está em voga. O que está na pauta ali é a consciência de cada um. O que está em guerra, o que está em conflito, o que está em atrito
é o confronto de consciências dissonantes. Perceba isso, entenda isso. É por isso que quando você é mais jovem e você entra em muitos embates com a sua família e é por vezes ingrato com a sua mãe, com seu pai, e você cresce e torna-se você pai e mãe, você olha e você fala: hoje eu entendo meu pai e minha mãe. É importante dizer: foi o tempo. Tá, não vou dizer que não foi o tempo, mas é mais profundo que isso. Não é que foi o tempo. Não é que o tempo passou. O tempo passou? Passou, mas não é que o tempo passou. Perceba, você transcendeu. A sua consciência subiu um degrauzinho. Ou, às vezes, ela até não subiu um degrauzinho, mas dentro do estágio em que a sua consciência está, ela se alargou. Tentem entender. A evolução, tá? Quando eu falo de evolução, eu tô falando de degraus, tá? Quando eu falo de crescimento, eu estou falando de níveis, sabe? Então, cada evolução possui muitos níveis. É aquilo lá. Eu sou anjo, me tornei um anjo. Você atingiu um degrau evolutivo. Você evoluiu, você transcendeu. Só que dentro do estágio de anjo ao qual você está, você tem muito o que viver. Porque dentro desse estágio de anjo, existem muitos níveis. Existe muito o que se conhecer. E dentro do estágio de anjo, você cresce. Perceba? Então, quando você tem esses embates com seu pai e com a sua mãe na infância, e que seu pai e sua mãe, aqui eu tô falando de uma família equilibrada, tá? E que seu pai e sua mãe te dizem: meu filho não é por aqui, meu filho não é por ali. Que nananã, que nananina, que piriri, que pororô. Sabe? Quando acontece isso e você se vê em confronto com seu pai e com a sua mãe, o confronto que se dá não é de idade, é confronto de consciências. Perceba que em famílias onde você tem espíritos, crianças mais jovens, mais evoluídos, espíritos mais mansos, que nascem em uma família de espíritos também evoluídos, de espíritos também mansos, ali há uma afinidade, ali há uma troca de relação em outro patamar. É uma família em que essa criança, esse jovem dirá... uma vez eu conheci uma menina que falou isso pra mim, eu achei fascinante. Ela falou assim pra mim: meu pai e minha mãe não gritam. Nunca gritaram comigo na vida. A primeira vez que gritaram comigo, eu fiquei sem reação. Era desconhecido pra ela. Não fazia parte da realidade familiar dela. É isso o que se diz da estranheza, do assombro, do horror de espíritos de alta envergadura espiritual que encarnam na Terra, mergulham na densidade na carne como missionários e se veem na necessidade de falar, porque ele só pode falar, ele não pode mostrar, de falar para aquela humanidade que existe algo maior. Só que aí eles barram no quê? Mas eu não tô vendo. Se eu não tô vendo, eu não acredito. Se eu não compreendo, não é real. Se eu não aceito, é mentira. Perceba o discurso egóico. Perceba a pequeneza. Perceba a pequeneza dos seres que aqui estão. Nem se para refletir o seguinte: não, pode até ser, eu nunca vi, eu desconheço, mas vai que é verdade. Não se pode supor dúvida positivamente, se põe dúvida negativamente. Então você vê um espírito que vem de outro patamar evolutivo e fala: gente, eu vi, gente, eu sinto 24 horas por dia. Gente, eu e a fonte somos um só. E em vez de você dizer: nossa, será que isso é verdade? Né? Que a dúvida por si só é danosa, né? Mas tudo bem, mas você está dizendo, supondo ser verdade. Não, você diz: será? Não sei não. Vai que isso daí é mentira.
Então a matéria te puxa o tempo inteiro mais para a matéria. Esse é o papel dos teus sentidos físicos. Eles estão cumprindo o seu papel. O seu equívoco é escutá-los. O seu equívoco é tomar os sentidos físicos como os sentidos reais. Vou repetir. Por mais inteligente que você seja, você é o cientista mais cientista, você é a mente mais genial que já pisou nessa terra. Mas a mente mais genial do ponto de vista terrícola, materialmente, você faz deduções e percepções super inteligentes e muitas você até acerta. Só que você acerta até certo ponto, porque para você ir dali para um outro ponto, você precisaria ter um alargamento de consciência. Então, por mais profunda, por mais perspicaz que seja o que você vê, ela esbarra no eu em algum momento ou em inúmeros momentos. Porque ela assume que os efeitos são as causas. Ela assume que a ilusão é a realidade. Ela assume que a célula que a gente tem aqui, as células que formam o nosso corpo, é a célula original. E não é. Assume que os elementos, o oxigênio, o nitrogênio, eles são a origem. Mas quando eles são efeitos de algo original. Então acaba que a ciência que a gente tem aqui, os estudos que a gente tem aqui, são bacanas, são legais, a gente está se organizando do jeito que dá. Só que é muito superior. Daria para estar num patamar superior, daria para se ir além há muito tempo, inclusive tecnologicamente. Mas como a gente parte dos efeitos e não das causas, como a gente assume a ilusão como a realidade e não a realidade como realidade, a gente se vê limitado. A gente cresceu bastante nos últimos anos, a gente não pode dizer que não, mas era para a Terra estar num outro patamar. Em inúmeros níveis. Em inúmeros níveis. Mas a gente está, o quê? Preso. A gente está atado a uma perspectiva ilusória, a uma perspectiva limitante. E a gente acha que a perspectiva limitante é tudo o que há. Não consegue conceber que há algo acima. Jesus, veja, ele que foi ele, que já era ele. Ele, para enxergar a realidade, precisou ser elevado em consciência, em percepção, para enxergar. Eu não posso enxergar a verdade no mesmo nível que o outro. E aí eu vou retomar. Tô numa discussão. Tô tendo muita DR. No meu relacionamento. Ou com, eu não consigo me dar bem com aquela pessoa da faculdade. Sabe? Só que aí tem pessoas que um dia elas têm um sopro. Uma coisa acontece, elas olham para aquela pessoa diferente. Aquela pessoa que é péssima, às vezes a pessoa tem um comportamento horrível, mas você olha para a pessoa e você percebe como aquela pessoa é doente. E você diz, eu ia até entrar numa discussão com você, mas eu me recuso. E você até dá uma risada assim, mas não é uma risada de prazer, é uma risada de que pena isso, sabe? Uma tristeza. Porque você identifica que aquela mente, aquela pessoa, aquele ser está profundamente desconectado da realidade. Você percebe que ele está muito distante. Ele está muito distante da fonte. E porque está muito distante da fonte, está muito distante de si mesmo. E que aquele que você diz ser aquele, nem ele o é. É uma série de condicionamentos. São condicionamentos repetitivos, é um robô, é uma máquina. Ele não pensa por si mesmo. A sua mente está tomada de comandos e mais comandos hipnóticos dele, da consciência coletiva, né? E dos magos negros que estão por aí à solta, colocando parelículo aqui, aparelículo ali, emitindo ondas de hipnose.
E aí você percebe, e aí você já não consegue nem mais se chatear. Você já não se chateia mais, porque você transcendeu a isso. Não é porque você é bom, não é porque você é perfeito, não tem nada a ver com isso. É porque você subiu de nível. A sua percepção subiu de nível. A sua visão se espiritualizou um pouco mais. E então você já olha para as coisas com um olhar mais profundo, mais distante, mais largo. E aí, tudo muda. Tudo muda. As discussões, elas tendem a cessar quando um dos polos cede. A questão é a maneira como você cede. Perceba? Tô numa discussão, né? Quando um não quer, dois não briga. Isso é uma coisa. Mas tem pessoas que fazem assim, eu não vou discutir com você. Não está discutindo com a pessoa, mas está se frustrando com a pessoa. Está se ressentindo com a pessoa. Está se amargurando com a pessoa. E aí não resolve. Perceba? Não resolve. Você não está entrando em discussão, mas você ainda está amargurado, você ainda está ressentido. Quando, na verdade, se você estivesse em uníssono com o Pai, com uma visão elevadíssima da verdade ao seu redor, você seria incapaz de se ressentir. Porque você veria que não faz sentido. Você veria, para que eu vou entrar numa discussão dessa natureza com uma pessoa que não alcança? Jesus nos descreve, até na Bíblia, que ele, um pouco antes da crucificação, ele foi levado lá na salinha, com os rapazinhos lá, que falaram, vendaram ele, cuspiram nele, agrediram ele, adivinha quem que te bateu? Você vê o nível de psicopatia, hein? Nível de psicopatia. E aí ele diz que chegou uma hora que eles queriam conversar com ele, né? Falar, a gente pode, sei lá, te ajudar, nananã. E aí Jesus nos descreve para nós, assim nas cartas, vocês estão entendendo agora por que eu me recusei a dialogar com homens de mentalidade tão obtusa? Só que ele se recusou a dialogar com aqueles homens amando profundamente aqueles homens e lamentando que apesar de toda a sua devoção, apesar de todo o seu magnetismo, apesar de toda a sua angelitude encarnada e manifestada ali, eles não foram capazes de alcançar, apesar de tudo aquilo. É interessante observar isso. Essa é a diferença de um ser angélico, de um ser humano. Você é capaz de se recusar a dialogar com alguém, mas amando esse alguém. Se recusando a dialogar com esse alguém, não porque você diz assim, eu sou superior a você. Não é isso. É óbvio que Jesus era superior a todo mundo ali. Mas não era dessa forma. Não era assim que ele se colocava. É porque a consciência dele estava além, estava distante, era superior, era mais larga. Só ele tinha visto o que ele viu. Só ele conhecia o que ele conheceu. Né? Então, ele podia ir, ele podia pregar, ele podia ser convicto nos seus dizeres. Mas apesar de toda a convicção, apesar de todo o amor que ele nutria por aquele povo, ele ainda se viu o quê? Ele se viu, não ele, né, mas os ensinamentos dele se viram, infelizmente, reféns dos bloqueios de consciência daquelas pessoas, das dúvidas. As dúvidas bloqueiam, elas interceptam, elas barram o fluxo e a atividade da fonte. Ele foi então elevado a um nível, a uma dimensão. Olha isso. Eu fui elevado a uma dimensão. Gente, isso é profundo. A uma dimensão de percepção consciente. Eu adentrei a outra dimensão. Quanto mais dimensões você penetra,
mais profunda e mais larga e mais distante é a sua visão sobre o outro, sobre si mesmo, sobre a fonte, sobre tudo. Ele diz: a minha visão humana foi espiritualmente elevada. Eu enxerguei com uma consciência cósmica. Olha isso. O que ele nos diz nesse instante? Existe uma maneira de você perceber tudo. Com que olhos você vê? Com que sentidos você sente? Com que voz você se expressa? A voz da carne ou a voz do teu espírito? Com que coração você ama? Com que compreensão você apreende a realidade? Porque para apreender a verdadeira realidade, você só poderá fazê-lo elevando a consciência. E o primeiro passo para isso é aceitar que existe, sempre existiu e sempre existirá uma visão mais elevada sobre tudo. Então, antes de encerrar, Jesus nos diz que elevado em consciência e em percepção sobre aquele mundo, que agora ele já não olhava com os olhos da carne, mas com os olhos do espírito altamente elevado, porque existem camadas de elevação, existem camadas de despertar. E quando você finalmente se ilumina, existem camadas e níveis de iluminação. Não cessa, é constante. Ele nos diz: pude perceber que a consciência e a vida eram uma só e a mesma coisa. Gente, já foi dito isso aqui em tantos outros canais. Aquilo que você percebe é a sua realidade. Aquilo que você é capaz de conceber, aquilo que você é capaz de capturar, aquilo se desdobrará e moldará a sua realidade. Se só o que você vê é a matéria, entenda que é limitada em si mesma. Essa realidade é incrível, é maravilhosa, mas, gente, é limitada nela mesma. Morre, apodrece, fede. Mas você só captura ela, você só apreende ela, você só alcança ela, você só enxerga ela. A sua vida já é por si só. Compreende isso? Elevar essa visão, compreender isso, é ir além. E quando você vai se dando conta, vai manifestando, vai entendendo de que a verdade do seu ser habita a verdade das possibilidades infinitas, a realidade que você manifesta na carne também é de conquistas infinitas. Até mesmo porque, quando você começa a mudar um pouco a sua visão, você deixa de almejar o que todo mundo almeja. Você pode continuar querendo um carro, uma casa, tudo isso. Só que você pode querer ter, só que não é isso, sabe? Você terá tudo isso. Só que será muito maior. Porque você percebe de maneira superior. Então, onde as pessoas olharão algo X, você enxergará algo 20.000 vezes X. E só essa percepção graciosa de que é superior. Existem pessoas que olham para o prato de comida e veem, comida. Existem pessoas que olham para o prato de comida e veem energia, veem Deus. E só esse fato de você perceber isso dessa maneira diferente já é transcendente, já muda a maneira de relação, já muda a forma como aquele alimento vai atuar no seu interior.
Existem pessoas que chegam em casa e olham para a esposa, olham para o esposo e veem, uma mulher, um homem. E existem pessoas que olham para os seus pares e veem e enxergam a extensão deles mesmos, enxergam a manifestação de Deus viva, enxergam o presente de Deus, porque ter alguém para você partilhar a vida, dentro dessa perspectiva a qual a gente está se referindo agora, é muito bonito. Então a pessoa já não se sente só. Ela pode não se sentir eventualmente 100% compreendida, né? 100% compreendido só por Deus mesmo, gente. Né? Mas ela se sentirá acolhida. E isso é diferente, sabe? É diferente de eu olhar para um parceiro, para uma parceira, para um filho, para uma filha, como um status na sociedade. É diferente eu olhar para eles como meus irmãos, como os meus amigos, como os meus amores, que seja até mesmo. É diferente a troca, é diferente o padrão de relacionamento. É mais elevado. E você eleva tudo nesses relacionamentos através do quê? Dessas trocas, que não serão apenas verbais, mas serão visuais, serão emanatórias, nem sei se essa palavra existe, estou inventando agora se não existir. Serão energéticas. Uma pessoa que pisa num ambiente a qual você está e existe tanta troca, existe tanta interação nesse relacionamento, é tão profundo, tudo é tão profundo de fato, em que ela já captura o seu campo energético, o seu campo magnético, e ela pode até não ter nem falado com você, mas só de estar no mesmo, ter adentrado o seu campo, ela já capturou que eventualmente você pode não estar tão bem. Olha que diferente isso. E aí ela vai fazer algo para te melhorar que não vai ser com palavras. Não vai ser, eu posso fazer alguma coisa por você? Não vai ser isso. Ela já estará fazendo algo por você. Porque ela já vai perceber que a sua energia carece de algo e ela já vai te emanar aquilo. Não precisa falar. Por que eu vou falar se eu posso te dar? Por que eu vou falar? Por que eu vou perguntar o óbvio? Não, eu já vou te suprir. Porque a energia, essa vitalidade, eu posso doar para você também. Eu posso doar. Se você está carente, em mim sobra, eu dou ela para você. Receba. A questão é, você receberá ou você estará fechado? Ou você não quer receber, você não quer se abrir, você quer continuar vivendo na mediocridade, na escassez, na miséria da carne? Quero. Bom, aí é o seu particular. Mas você não pode dizer que não está sendo emanado. Você não pode dizer que nada foi feito por você. E é esse, repito, é o dilema da humanidade com Deus. Porque Ele, a todo tempo emana, a todo tempo Ele manifesta algo que transcende a qualquer palavrinha ou palavrão, no sentido de palavras grandes. A questão é se estamos ou não abertos, né? Abertos, interessados, disponíveis a capturar isso. Esse é o grande ponto. Bem, meus queridinhos e minhas queridinhas, vos deixo com essa bela reflexão sobre as palavras e a consciência e a fonte. Faço votos sinceros que as minhas palavras aqui encontrem em vocês terreno profícuo, né? E um entendimento lúcido e discernido, né? Para que vocês alcancem e compreendam o que se quis dizer. É engraçado, porque às vezes a gente diz tanta coisa, mas nem é exatamente o que você quer dizer, mas é o máximo que você pode entregar nesse nível de comunicação, né? E aí a gente encontra com outros aspectos, a gente encontra com
com o corporal, a gente conta com o olhar, que o olhar também emana energia, a gente conta com outros aspectos, né? É engraçado mesmo. É engraçado. É sempre muito mais. Quando você tiver uma conversa, adquira a competência, adquira a qualidade de perceber o seguinte, que por mais linda que seja o diálogo, você tá com uma pessoa que tá falando, eu te amo. Não é isso que ela quer dizer. Ela tá dizendo, gente, algo que transcende. É algo superior. Porque o amor não é uma palavra. Ele é um pensamento, o outro. Mas a gente codifica e fala, amor. Deus. Deus não é Deus. Deus é um nome. Posso chamar de mãe, de pai, de abraço, de amigo, de sei lá, do jeito que quiser. Né? Não muda o fato de que ele é ele. E essa palavra não traduz a grandeza do que ele é. Não é? Nas cartas, Jesus nos diz, olha, eu evitarei me referir a Deus, entre parênteses, nesse termo, nessa terminologia, porque já foi muito deturpado, para vocês não se apegarem à ideia bíblica de Deus. Aí ele diz, vou usar aqui um termo que foi o quê? Programado, construído na intenção de alargar, de expandir a sua consciência, o seu entendimento, a sua percepção sobre ele, sobre o que de fato o é. Muito superior, que não tem nada de humano, não existe nada de humano, nada de individual na fonte, sabe? O nosso relacionamento com ela é nosso, mas ela não é nossa propriedade, sabe? Da forma como ela se relaciona comigo, aqui ela se relaciona com você de um outro jeito, mas ao mesmo tempo ela atua da gente igualmente, é uma coisa louca de entender mesmo. E isso que é muito bonito. Olha isso. Fui elevado numa... É muito lindo. Gente, é belíssimo. E é louco você imaginar e você querer alcançar que é superior. Que o que Jesus disse não é aquilo. É e não é, entende? É acima. É algo que é acima. E olha que ele usou inúmeras palavras de ativação, hein? Palavras de ativação, palavras de acesso a uma ideia e a um pensamento que é outro. Então, entenda, isso é sério, gente. Quando você pegar um livro, as palavras, não é as palavras, é a ideia que ela traduz, o que ela quer dizer. Então você faz ali um organograma textual para traduzir a ideia melhor, está certo, tem que ser assim, mas é entender que tem algo anterior e superior ao que se diz. Numa conversa, quando você está num vínculo de profunda fraternidade com seu irmão e ele diz coisas lindas para você, o que ele está querendo te passar é superior àquilo, porque o que ele está querendo te passar é o que está aqui. Aí ele não consegue, aí ele vai falando, e ele tá falando, ele também tá sentindo, ele está te mandando alguma coisa, sabe? Então, meus amigos, meus irmãos, né? Gente, isso também é válido, né? Para pensamentos e ideias e falas que não são positivas. Isso ao que se manda para você e, mais principalmente, aquilo que você manda para o outro. É isso que a gente precisa tomar cuidado. Às vezes a gente está falando mal de alguém, né? Pensando o mal. Lembra, pensar o mal não é só a palavra. Não é só a constituição verbal que está na sua cabeça. Não é só isso. É todo o resto que você não alcança como um pensamento e que é um pensamento. Nós pensamos coisas que nós não somos nem conscientes de que nós estamos pensando. Essa é a seriedade e a profundidade da coisa. Saber que você pensa coisas que são superiores, que são maiores do que aquilo que você verbaliza.
né? Então você precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque quando você tem asco de alguém, repugnância, nojo de alguém, o que você está manando para essa pessoa, o que você pensa sobre aquela pessoa é infinitamente mais sério, mais preocupante. E é por isso, meus irmãos, que tem muitas pessoas que desencarnam, era uma pessoa honesta, mas vivia pensando mal, ou seja, magia negra pro irmão. Que quando desencarna, meu amigo, é lá embaixo. E a pessoa vai lá pra baixo e fica, ué, gente, não entende o que aconteceu. Não entende. Mas é isso. As palavras não são o pensamento. As palavras, elas estão aqui, a gente traduzindo o pensamento. É mais extenso, é mais largo, é mais profundo. No melhor, né? E no pior também. Mas é bonito demais, né? Você tá num diálogo com uma pessoa e você vê que a pessoa tá mandando palavras lindas para você e você sabe que é verdade. Mas você conceber que é superior ao que ela sente, né? E é lindo quando você olha para sua vida e aí você começa a perceber, cara, meu Deus, eu acho que Deus me ama de verdade. Eu tenho um corpo, eu tenho uma casa, eu tenho não sei o que ler, não sei o que lá, e aí você já transcende aquela coisa, mas não é a casa dos meus sonhos. Não, não é isso, não é sobre sonho, é sobre realidade, sobre consciência. Você vai ter aquilo que você merece. Ou não, porque todas as regras existem as suas exceções. A gente já falou isso aqui muitas vezes. Às vezes você é um espírito maravilhoso, mas você veio para ser pobrinho. Entende? Mas é pobrinho, a ilusão aí de novo. Aqui. Porque na verdade você é dono, meu amigo, né? Diretor, gerente, sei lá o que, de um reino. De pura opulência. De pura prosperidade. Entende? Então olhar para cima, gente, para além disso. Porque aquele que é verdadeiramente próspero, ele não é verdadeiramente próspero materialmente tão somente. Às vezes a prosperidade espiritual dele, mesmo que ele seja rico, mas a prosperidade espiritual dele, meu amigo, é outra, é outro nível. Alguém que pisa no ambiente e já cura todo mundo só porque tá ali. Não precisou te tocar. Isso é verdadeira prosperidade. Isso é verdadeira, gente, riqueza. É essa conexão que supera, que é superior a qualquer coisa. É você ser portador de pensamentos, e agora a gente ampliou a visão sobre o pensamento. O pensamento é maior, não é o som, não é a palavra, é tudo isso e mais um pouco. É um pensamento próspero. O que é o pensamento? Vocês devem se questionar. Gente, o que é o pensamento? O que é o pensamento? E o que você tem pensado? O que você nutre no seu interior? Necessário se questionar. Bem, é isso. Agradeço e até o próximo vídeo.